Falando de tributação, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos de sua população. E, claro, os investimentos não escapam dessa cobrança. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a tributação dos famosos fundos de investimento. You what? Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe um joinha aqui no vídeo. Agora sim, solta a vinheta. Você sabe o que são fundos de investimento? Para entender o que são fundos de investimento, a comparação mais comum é com condomínios residenciais. Isso porque se você é um morador de um condomínio, mensalmente é cobrado o valor da cota condominial, referente às despesas do condomínio divididas entre todos os moradores de forma proporcional ao tamanho do imóvel. Nessas despesas estão incluídos os salários dos funcionários, manutenção dos elevadores e piscina, entre outras coisas. Em assembleia, os moradores decidem quem vai ser a pessoa responsável por administrar o condomínio, ou seja, o síndico, que recebe como pagamento tanto um salário mensal quanto a isenção do valor do seu condomínio. Isso tudo depende do que consta na convenção de cada condomínio. Nos fundos de investimento, a figura do morador é substituída pelo cotista, enquanto a do síndico pelo administrador do fundo. Todo o patrimônio de um fundo é dividido em cotas iguais. O investidor pode adquirir uma ou mais cotas, por isso é chamado de cotista, e a rentabilidade será de acordo com o valor atualizado do patrimônio do fundo, que é alocado em diversas modalidades de investimentos. Para fins de tributação, a Receita Federal classifica os fundos de investimento em três modalidades: fundos de ações, fundos de curto prazo e fundos de longo prazo. Os fundos de investimento em ações são aqueles em que o patrimônio total seja composto por, no mínimo, 67% de ações negociadas em bolsa ou entidade semelhante, tanto no Brasil quanto no exterior. No resgate, a alíquota de imposto de renda cobrada será de 15% sobre a diferença entre o custo da cota adquirida pelo investidor e o valor no momento do resgate. A diferença entre um e outro nada mais é do que a rentabilidade. Dessa forma, assim como outros investimentos, a alíquota é cobrada sobre a rentabilidade do período. Os fundos de curto prazo são aqueles compostos por uma carteira de títulos que tenha prazo médio igual ou inferior a 365 dias. Para esses fundos, as alíquotas de imposto de renda praticadas sobre a rentabilidade são as seguintes: até 180 dias de investimento, 22,5%. Acima de 180 dias, 20%. Já os fundos de longo prazo são aqueles que têm uma carteira de títulos com prazo médio acima de 365 dias. Para esses fundos, as alíquotas de imposto de renda são as seguintes: até 180 dias de investimento, 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Caso o prazo de permanência no fundo seja inferior a 30 dias, também será cobrado imposto sobre operações financeiras, que varia de 96% no primeiro dia de investimento a 3% no 29º dia de investimento. Dessa forma, se o fundo permitir o resgate antes de 30 dias de investimento, o investidor pagará tanto IR quanto IOF. No caso dos fundos de ações, não há cobrança de IOF. Você já ouviu falar de come-cotas? Come-cotas é a forma de cobrança de imposto em que a Receita Federal, 2 vezes por ano, antecipa o pagamento do imposto de renda, levando em conta a menor alíquota de cada fundo. No caso dos fundos de curto prazo, a menor alíquota é de 20%, enquanto nos fundos de longo prazo é de 15%. Os fundos de ações não possuem come-cotas. A cobrança é feita nos meses de maio e novembro, e o imposto é descontado diretamente das cotas do investidor, por isso o nome de come-cotas. Caso o investidor efetue o resgate antes do prazo de permanência, que possui alíquota mínima, será cobrada a diferença entre a alíquota mínima e a alíquota devida de acordo com o prazo de resgate.
E o vídeo dessa semana fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de tema para os nossos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aqui embaixo e até semana que vem. Um abraço!